Fala galera, apresentando mais um vídeo aqui no canal. Galera, Gabriel, mestre dos bonecos, deixa like no vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Galera, o vídeo de hoje, galera, em pedido aí de um inscrito que pediu para fazer um vídeo falando aqui sobre a franquia dos filmes de Freddy Krueger e Jason. Então, hoje, sexta-feira 13, em especial aí, eu resolvi fazer esse vídeo aqui falando um pouco sobre a franquia de filmes de terror do Freddy Krueger e do Jason, né? A pedido aí de um inscrito. Então o vídeo hoje vai ser fazendo aí, galera, mostrando aqui novamente os filmes da minha coleção que eu tenho do Freddy e do Jason. Alguns que eu vou deixar como bônus aí para vocês darem uma conferida. E vou deixar também as vinhetas aí que passaram na época, pois esses filmes aí passaram diversas vezes na época, nos anos 80, nos anos 90 e também quando foi depois de um tempo nos anos 2000, repassaram novamente a franquia dos filmes de Freddy Krueger e do Jason, com uns especiais aí. E eu aproveito e deixo também uns bônus aí também, né? Alguns clipezinhos aí que eu vou tentar deixar para vocês darem uma conferida. Então o vídeo de hoje vai ser falando sobre os filmes de Freddy Krueger e Jason e alguns especiais de terror. Acompanha o vídeo aí, deixa like, se inscreve no canal. Gabriel, mestre dos bonecos. Então galera, eu vou começar falando sobre a franquia dos filmes de Freddy Krueger para vocês darem uma conferida, né? Freddy Krueger foi o personagem que veio primeiro antes dos filmes de Jason aí, né? Esse aqui foi o box que foi lançado na época, em 2004, dos primeiros filmes e do segundo volume com os últimos filmes de Freddy Krueger, quando o Freddy, o ator de Freddy, estava completando 20 anos de carreira em 2004. Então a PlayArt lançou essas coleções aqui, Hora do Pesadelo, Box 1 com os primeiros volumes e A Hora do Pesadelo, os últimos filmes com os 4 últimos volumes. Então eu vou mostrar primeiramente a franquia dos filmes de Freddy e aproveito e já deixo as vinhetas aí para vocês darem uma conferida. Então, Hora do Pesadelo 1, lançado em 1984. Curiosidade aí, Johnny Depp, para quem não sabe aí, é aquele ator que faz bastante filmes aí, como eu já falei, Johnny Depp aqui dos filmes de Tim Burton. Ele aparece nesse filme aqui quando ele era bem jovem, né? Pode não parecer, mas era o Johnny Depp. Muitos aí também não sabem desse fato, mas o Johnny Depp começou seu início de carreira aqui nesse filme aqui do Freddy Krueger. É ele aqui, ó, Johnny Depp quando era mais novo. Primeiro filme aqui de Freddy, lançado em 1984. Vai ficar também as vinhetas aí. Esse filme começou passando no SBT. Acho que passou na Globo também, mas eu só Festival de Filmes do SBT. Você conhece Freddy Krueger? Ele existe realmente ou será fruto de uma alucinação? E se você sonhasse com Freddy, você jamais iria dormir novamente. A Hora do Pesadelo 1. Preso entre o sonho e a realidade, transformando a vida num pesadelo do inferno. A Hora do Pesadelo 1. Um grande sucesso do cinema pra você. Próxima sexta, 9h30 da noite, no Festival de Filmes do SBT. consegui achar algumas vinhetas aí da época quando passou no SBT e uns especiais aí, então vai ficar as vinhetas aí também. Hora do Pesadelo 1, lançado em 1984, que é o primeiro filme do volume, um filme de Wes Craven. Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Freddy, lançado em 1986, segundo filme aí da franquia de Freddy. Vai ficar também aí as vinhetas desse filme, também passou no SBT e passou na Globo também, e passou no SBT quando reprisou nos anos 2000. A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Freddy, com Robert Englund, de volta a atacar. Quem sairá vencedor? A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Freddy. Sexta-feira, a partir da 1h30 da manhã. Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Freddy. O número 1 do terror está de volta. Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Freddy. Um aí preferido muito pelos fãs,
Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros do Sonho. Teve até uma música especial aí, Dream Warriors, Os Guerreiros do Sonho. Tem até um videoclipe aí que aparece os Guerreiros do Sonho lutando contra o Freddy Krueger. Então esse filme aqui foi lançado em 1987. Feche bem as portas e janelas porque Freddy Krueger está chegando. Uma horripilante história de uma garota entre a realidade e o sonho. Sua única defesa para sobreviver era ficar acordada. Nancy? There's something wrong with you. You're imagining. I'm your boyfriend now, Nancy. Freddy Krueger, no filme que deu origem à série A Hora do Pesadelo. Nostálgico aí também, 1987, Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos. Com essa música aí, Dream Warriors, que também teve um clipe aí. Curiosidade, porque essa atriz aqui na época, ela começou filmando como sendo a menina que enfrentava o Fred nesse filme aqui. Quando foi no sequência 4, ela foi modificada, fazendo outra, o mesmo ator da mesma personagem. Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, lançado em 1987. Passando aqui já para o Box 2, Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos. Esse filme aqui foi top também. Teve até, mais ou menos quando foi nessa época que esse aqui foi lançado em 1988. Aí esse filme aqui teve uma série também. Eu não vou deixar, eu vou tentar deixar a abertura aí dessa série porque a qualidade não está muito boa. Mas foi a abertura aí que a única que tinha mais ou menos para mostrar para vocês, que foi a abertura desse seriado. Esse seriado, Hora do Pesadelo, foi lançado em 1988, mais ou menos no meio dessa série aqui, desse filme aqui. Sendo que a qualidade não está muito boa, mas eu vou tentar deixar aí a abertura rapidamente. Esse aqui era mais ou menos o meio da série, que mostrava como se fosse o colégio e os adolescentes lá, e o Fred lá aterrorizando o colégio, né? Como se fossem umas histórias extras que tinha mais ou menos no meio desse filme aqui, Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos. Desta vez, a vítima é Kristen. Os sonhos da jovem são assombrados pelo macabro habitante da Rua Elm. A Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos. Fred Krueger está de volta ainda mais cruel, canalizando sua violência para continuar matando e mutilando. A Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos. Sob a direção de Renny Harlin, o mesmo de Duro de Matar 2. Com Rodney Eastman, Danny Hassel e o já consagrado Robert Englund, vivendo Fred, o demoníaco habitante dos sonhos que aterroriza os moradores da Rua Elm. A Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos. Somente uma força superior poderá acabar com ele, antes que ele acabe com todos. A Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos. Não durma, ele pode estar só esperando o seu sono. O vilão mais popular do cinema desde Darth Vader. Hora do Pesadelo 4, O Mestre do Sonho. Eu vou deixar também o trailer aí, esse filme aqui foi lançado na época em VHS, abrir o vídeo, eu vou tentar deixar a imagem para vocês darem uma conferida. E o trailer nostálgico aí, que também foi dessa época aí, da Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos. Pesadelo 5, o maior horror de Fred. Isso aqui foi o que realmente eu achei mais chato dessa franquia. Então não vou falar tanto sobre esse filme aqui. É uma continuação aí do 4, né? Que tem como se fosse... aparece um garoto aí que enfrenta o Fred nesse filme aqui, né? Que é o filho lá da mulher. Então, Hora do Pesadelo 5, o maior horror de Fred. Esse aqui foi lançado em 1989.
Hora do Pesadelo 5, Maior Horror de Freddy. Aqui é um dos meus favoritos aí da franquia, Hora do Pesadelo 6, Pesadelo Final, Morte de Freddy Krueger, lançado na época em VHS pela American Video. Somos a América Video e nossos filmes explodem como dinamite. América Video Filmes, uma empresa do grupo Paris Filmes, apresenta mais um sucesso. Vídeo, aí fica também uns trechos aí, também um trailer que eu vou tentar deixar desse filme aqui. Aqui aparece a filha do Freddy, e aí quando chega no final derrota ele. Aqui era para ter sido novamente o final do filme, definitivamente. Aí quando chega depois eles fazem um filme extra que foi o 7º filme, que é o que eu vou falar depois. Esse aqui foi lançado em 1991. Hora do Pesadelo 6, Pesadelo Final, a morte de Freddy Krueger. Sexta-feira 13. Não vá para a cama mais cedo. A Hora do Pesadelo 6, Pesadelo Final, a morte de Freddy. Hoje, 10h15 da noite, na tela de sucessos. Outro aqui dos meus favoritos, também lançado pela American Video na época, juntamente com vocês aqui, é uma história extra que eles fizeram como se fosse todos os filmes do Freddy, fazem com que esse filme aqui fosse, todos os outros não tivessem passado de apenas filmagens, hein? Fazem como se fosse que todos os atores se reunindo para como se fosse o filme do Freddy ser apenas um filme. Aí aqui mostra como se fosse o filme saindo da ficção e vindo para a realidade na forma de uma nova forma monstruosa, né? Eles fizeram aqui essa franquia, fazem com que todos os filmes do Freddy tivessem passado de ilusão e que tivesse sido apenas filmagens de filmes, fazendo como se fosse um filme extra, né? E aí quando chega no final a Nancy, que é a primeira personagem do filme 1, é a que derrota ele nesse filme aqui. Hora do Pesadelo 7, o novo pesadelo de Wes Craven. 7 filmes depois, os atores estão reunidos. Wes Craven está fazendo um novo A Hora do Pesadelo. Mas desta vez, o mundo que ele está criando está se tornando realidade. Freddy Krueger volta. Out of films, into our reality. Ele quer mais do que vingança. Maybe you should tell me your dream. Miss me. Ele quer vida. Nancy. It's been giving me Freddy nightmares. Freddy. As in me. É um filme? How would you like to join us in the definitive nightmare? I thought you killed Freddy off. 1, 2, Freddy's coming for you. São Paris Filmes. Ou é realidade? Never played in the cat. Todos aqueles que acreditavam que Freddy morrera, preparem-se para a história real de Wes Craven. The story from a movie. O novo pesadelo. O retorno de Freddy Krueger. Hora do Pesadelo 7, o novo pesadelo de Wes Craven. Aí aqui já passando para esse aqui, porque os filmes de Jason, tem o primeiro filme que não está com a qualidade muito boa, então já parti para o segundo. O primeiro filme de Jason foi lançado em 1979. Fica algumas imagens aí. Prepare-se, o perigo espera por você. Sexta-feira 13, finalmente liberado para a TV, o longa-metragem que deu origem à mais famosa série de filmes de terror. Sexta-feira 13, próxima segunda, em tela. Sexta-feira 13, segunda parte, neste domingo maior, 11h15 da noite. Pegue a onda da Globo. Essa aqui, sexta-feira 13, parte 2. É lançado em 1981. Aqui Jason começa com um capuz na cabeça, ele não tinha máscara ainda. Lançamento da Paramount.
O primeiro foi lançado na época pela Warner Bros. Esse aqui já foi a segunda sequência, começou a ser lançado pela Paramount. Sexta-feira 13, parte 2. Parte 3, lançado em 1983. Esse aqui, o legal é porque na época já estava começando a se falar em 3D, já tinha os filmes em 3D na época. Então esse filme aqui foi lançado na época nos cinemas. Teve uma versão que foi em 3D, que era com aquele óculos bem antigão, né? Que era com as cores diferenciadas, não era esse óculos mais sofisticado que foi lançado há um tempo atrás, que era do cinema, aquele óculos bem bonito em 3D, era um óculos antigão, que tinha como se fosse um lado de uma cor e outro de outro. A época, em 1982, foi o auge, né? Essa época, esse 3D quando começou a chegar, mas já tinha dos anos 80 esses filmes aí em 3D. Então, também lançamento da Paramount, sexta-feira 13, parte 3. Sexta-feira 13, parte 3. Como eu disse, eu tenho alguns filmes de Jason que não estão com a capa muito legal, então por isso que eu não vou mostrar aqui. O 4 também eu tenho, mas não está com a capa muito legal, então eu não vou mostrar aqui. O 4 foi quando ele é derrotado, né? Aí quando chega no 5, um novo começo, é outro personagem aqui que imita o Jason e é uma outra pessoa que imita o Jason. Aí o 4, o 5 acaba não sendo o Jason completo, acaba sendo um fã que imita o Jason. Então, essa sequência aqui foi lançada em 1985, sexta-feira 13, parte 5, um novo começo, lançada em 1985. Lançamento da Paramount, os discos aqui já estavam com a qualidade boa. Esses filmes aqui foram na época lançados também em VHS. Se eu conseguir deixar algumas fotos dos VHS aí eu mostro. Sexta-feira parte 6, Jason Vive, um dos melhores filmes aí, que foi há mais ou menos perto aí dos final, né? Esse aqui foi lançado em 1986. Lançamento da Paramount. Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive, lançado em 1986. Ele não conseguiu superar um trauma de infância. Agora, sexta-feira 13, parte 5, um novo começo. Amanhã. Aí os outros filmes de Jason não foram lançados em DVD definitivamente aqui pela Paramount, né? Ele foi da Paramount, mas sendo que ele foi lançado em outras versões de outra marca, que era como se fosse com essas capas aqui que foram feitas na época do VHS. Sexta-feira 13, parte 7. Esse aqui vocês lembram aí, também foi lançado em VHS. Eu vou deixar também as vinhetas aí da época. Aqui é uma garota que tem uns poderes psíquicos que enfrenta o Jason, bem top aqui. Esse aqui foi lançado acho que em 1989, não estou lembrado agora exatamente. Tem alguns realmente que eu não me lembro exatamente do ano. Jason Vive, sexta-feira 13, sexta-feira 13, sexta parte, Jason Vive. Em cinema especial. A Globo 90 é nota 100. Sexta-feira 13, parte 8, Jason ataca Nova York, também nostálgico. Eu vou deixar a vinheta da época quando foi lançado na videolocadora. E as capas aí também. Esses VHS não são meus porque eu não tenho esses aqui em VHS, só tenho em DVD. Mas esses VHS aí que eu vou deixar as fotos. Hoje em Tela Quente, Jason está de volta. Sexta-feira 13, parte 7. Sexta-feira 13, inédito em Tela Quente. Hoje, depois de O Dono do Mundo. E alguns aí são da internet. Tenho a mais em essa coleção do Fred e o Jason, eu tenho mais em DVD.
E outro aqui também, esse aqui parece que não fez tanto sucesso assim. Eu realmente, quando eu comecei a assistir em VHS, eu cheguei a ter o VHS, mas devido ao mofo eu tive que me desfazer. Aí só fiquei com DVD. Esse aqui realmente eu assisti na época das locadoras, né? Esse aqui não foi muito legal, agradável pelos fãs, porque o Jason não aparece por definitivo, só aparece no começo, depois ele fica se incorporando lá dos corpos das pessoas, e quando chega no final é que ele aparece. Mas eu até que achei legalzinho esse filme aqui, principalmente o final, que aparece o trecho aí que o Fred, né, pega a máscara do Jason. Sexta-feira 13, parte 8. Agora, Jason ataca Nova York. Por favor, não! Numa vingança sem limite. E leva a máscara do Jason para o inferno. É bem top aí esse final. Sexta-feira 13, parte 9. Jason vai para o inferno. A última sexta-feira 13. Esse filme aí passou também no SBT na época. Vai ficar também o trecho aí da época quando passou. A maldição de Jason continua viva. Oh, meu Deus! Mais forte, mais assustadora do que nunca. Jason vai para o inferno. Filme inédito. Hoje, em tela quente. Ele passou no SBT, se não me engano passou também na Globo, mas eu só consegui achar o trailer aí do SBT. Essa trailer, sexta-feira 13, parte 9, Jason vai para o inferno. Se ele te pegar, Anda logo, depressa! já era. Meu Deus! O maior pesadelo da história do cinema. Invadindo corpos, aterrorizando. Só existe um jeito de pará-lo. Pegue a adaga! Jason vai para o inferno. A última sexta-feira. Eu não boto fé. Hoje, 10h15 da noite, na tela de sucessos. Teve também as sequências aí de Jason X, que muitos aí também não gostaram, mas eu gostei bastante desse filme aí, Jason X, lançado em 2001. Considerado aí um filme trecheira na época, mas eu até que achei bastante legal. Ainda acho até hoje assistir esse filme do Jason X em VHS nas locadoras. Também... Nós estamos seguros. Seja no passado ou no futuro dele. Jason X, no Cine Espetacular. Nesta terça, 11 da noite, no SBT. Tenho ele em DVD. Ele passou no SBT aí quando o Silvio Santos reprisou várias vezes aí o filme do Jason e do Fred. Vai ficar também as vinhetas aí quando passou na época no SBT. E Fred vs Jason também, que ele fez até uma propaganda bem massa na época. Acho que foi em 2006, esse aí eu acompanhei na época. Eu vivi nessa época aí quando eu estava passando, porque estava justamente no auge dos DVDs que estavam sendo lançados. Aí Silvio Santos aproveitava e lançava esses filmes aqui também para o pessoal assistir pelo SBT. Então essa época aí também eu acompanhei aí quando eu estava passando na época no SBT, que Silvio Santos reprisou essa sequência aí dos filmes de Fred e Jason em 2006 para 2008 mais ou menos. E esse aqui é um dos meus favoritos aí, Fred vs Jason, lançado em 2013. Me lembro desse filme aqui bastante, quando eu tinha as locadoras aqui, as capas, os posts que tinha do Fred e do Jason lutando, que tinha nas locadoras a época os posters que tinha bem massa, do Fred e do Jason, quando chegou em 2003. Esse filme aqui eu assisti em VHS, eu tenho ele DVD, Fred vs Jason, lançado em 2003. Um dos meus filmes favoritos aí do Fred e do Jason, a luta entre eles é muito top. Os melhores filmes da televisão estão no SBT. Bem-vindo ao meu pesadelo. O medo renasceu. Estou aqui! O pesadelo começou. Agora! Façam suas apostas. Você! Inferno! Fred versus Jason. Faça com que eles se lembrem de
fome é o sabor do medo! No Cine Espetacular, nesta terça, após revelação, no SBT. 2003 vai ficar também as vinhetas aí, os flash, quando passou na época no SBT a propaganda. Ninguém está salvo. Oh, que medo! Nem dormindo. Oi, acorda! Nem acordado. Por isso, perca o sono. E assista ao maior confronto da história do terror. Bem-vindo ao meu pesadelo. De que lado você está? Fred vs Jason, no Cine Espetacular. Nesta terça, após revelação, no SBT. Na época, a Hora do Pesadelo nos cinemas, também no cinema. Sendo que esse aqui eu achei legal, mais ou menos legal. Não gostei tanto com aquele ator que faz aquele herói do Watchmen. Eu não me lembro o nome dele exatamente, que fez, acho que foi aquele Capuz Negro naquele filme dos heróis do Watchmen, que ele é o Fred nesse filme aqui. Esse aqui foi em 2011, eu assisti ele na época, sendo que eu achei meio chatinho, né? Eu prefiro mais as franquias antigas, mas também dá pra assistir, não é tão assim, não é tão ruim assim, mas os antigos são melhores. Hora do Pesadelo, lançado em 2011, também passou no SBT. E esse aqui do Jason, que foi lançado em 2009 com aquele ator de Sobrenatural, esse aqui eu não assisti nos cinemas, só na época dos DVDs. Hora do Pesadelo, 2011. E Sexta-feira 13 de 2009. Os filmes que eu disse que eu ia deixar como bônus aí pra vocês darem uma conferida, né? Eu também acho bastante massa A Cidade dos Amaldiçoados, filme bem nostálgico aí, que foi também da época das locadoras, que eu assisti bastante esse filme aí, eu tenho ele em DVD. Alguns filmes do Hellraiser, aquele Hellraiser Renascido do Inferno, Pinhead, aquele que é o Cabeça de Prego. Hellraiser Renascido do Inferno, que também foi nostalgia e passou diversas vezes também na Globo nas madrugadas do Intercine, que eu vou deixar também as vinhetas aí para vocês darem uma conferida. Hoje em Intercine, uma criatura diabólica espalhando o medo e o terror através dos tempos. Hellraiser, a herança maldita, filme inédito. Hoje, depois do Jornal da Globo, em Intercine. E não poderia também deixar de falar do filme do Exorcista, né? A Regan, a menina do Exorcista também. Aqui é a bonequinha que eu tenho dela, ó, a garota do Exorcista. E o filme que eu vou mostrar agora pra vocês, também vou tentar deixar alguns. Esse filme aqui do Exorcista também, Silvio Santos passou ele na mesma época aí, em 2006, que eu não estava passando os filmes do Fred e do Jason. Silvio Santos fez uma época que ele reprisou em 2006 para 2008. Vários desses filmes aí que foram um sucesso de terror dos anos 80 e dos anos 90. Então esses aqui, ó, alguns que eu estou mostrando: Hellraiser, Renascido do Inferno. Esse aqui é o DVD 1. Esse aqui também tem uma coleção em DVD. Esse aqui foi o que passou na época do Intercine, que eu me lembro vagamente dele. Hellraiser 4, Herança Maldita. Esse aqui passou no Intercine nas madrugadas. Hellraiser 4, Herança Maldita. Eu me lembro bastante desse filme aqui. Eu lembro bastante dele da época das locadoras, quando tinha essas capas aqui das crianças que ficavam os posters. Na época, mais ou menos esse filme aqui foi de 1997, se estendeu bastante para os anos 2000, mas eu me lembro dele bastante aqui na época das videolocadoras, A Cidade dos Amaldiçoados, por causa dos posters que tinham deles, nas locadoras. E o DVD do Exorcista, né, que o Exorcista é um filme bastante antigo. Porém, ele foi lançado em 1973, né? Teve algumas versões que foram lançadas em VHS. E aí quando foi depois, em 2001, foi lançada essa edição definitiva, que tem algumas cenas extras, né? E um documentáriozinho, a fita VHS, era até uma fita bolachona, que era uma fita dupla, que vinha duas fitas juntas. E aí depois foi lançado em DVD. Em 2001, essa versão aqui definitiva com as cenas extras. Tem o do Fred e do Jason pra vocês darem a conferida. A Megan, eu já mostrei aqui a boneca Megan do Exorcista, né? Vou mostrar aqui alguns bonequinhos do Fred e do Jason que são da minha coleção. O boneco do Pinhead e do Hellraiser, pra vocês darem uma conferida aí.
da Hora do Pesadelo 3. Os Guerreiros do Sonho tá até com as seringas aqui na mão, ó. Hora do Pesadelo 3 dos Guerreiros dos Sonhos. Hora do Pesadelo 1. Aliás, Hora do Pesadelo 4. Que ele está até com aquela camisa de tecido. E aqui na barriga dele é como se fosse uma montagem aqui das almas aqui na barriga dele. A camisa de tecido. Esse aqui que é da Hora do Pesadelo 1. Ele tá como se fosse com a face mais sombria de 84. Um dos que eu acho mais massa aqui do Fred, Hora do Pesadelo 7. O do Novo Pesadelo, que ele está com um casaco preto. Hora do Pesadelo 7, o Novo Pesadelo de Wes Craven. O Jason, do Fred vs Jason. Essa máscara aqui dele está como ela ficava o tempo todo soltando. Aí eu resolvi colocar esse Durex aqui na máscara, para ficar mais presa. O Jason aí do filme Fred vs Jason de 2003. Aí já está tão antigo, já está até com os pregos enferrujados na cabeça, ó. Sério mesmo, tá com os pregos todos enferrujados já. O boneco do Hellraiser do Pinhead. Já tá com os pregos enferrujados já na cabeça. Ficou agora com os pregos dourados. Aí sexta-feira 13 hoje resolvi fazer esse vídeo. Pedi aí de um inscrito que pediu pra eu falar dos filmes do Fred e do Jason novamente. Aproveitei e falei essa nostalgia aí. E mostrei aí também, vou deixar as vinhetas aí da época quando o SBT Silvio Santos reprisou esses filmes aí em 2006 para 2008. Que eu vivi essa época aí, que eu também assisti na televisão. Quando passou na época no SBT que o Silvio Santos reprisou esses filmes aí. Filme do Fred, filme do Jason, esses filmes aqui também de terror. Dessa época em 2006 para 2008. Bem nostálgico aí. E vai ficar as vinhetas aí da época quando passou também nos anos 80 e nos anos 90 aí também na Globo, no SBT, tanto do Fred como do Jason. E vou deixar também do Chuck aí. Você quer saber como tudo começou? Boa noite, imbecil! A história desde o início. Oi, eu sou o Chuck, quer brincar? Como Chuck conseguiu seus poderes. Dê-me o poder, eu imploro! E começou a matar. Surpresa! Brinquedo Assassino, no Cine Belas Artes. Sábado após o Jornal da Massa, no SBT. Também um especial aí do Chuck quando passou no SBT, que Silvio Santos também reprisou o primeiro filme dele. Vai ficar também a vinheta aí. Então deixa like no vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Gabriel, mestre dos bonecos, e até o próximo vídeo. Tchau.